Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia. Senhor presidente, dia 23 de novembro teremos a eleição da OAB. E é um assunto de suma importância que permeia também a sociedade do Estado do Maranhão. E o deputado Wellington tem, desde o início do seu mandato, uma atuação em defesa do fortalecimento da advocacia, em defesa dos advogados e de uma OAB forte, atuante, independente e livre. Mas o que nos causa estranheza, deputado Edilásio Júnior, Vossa Excelência, que é advogado, exímio advogado, é a tentativa de penetração do governador Flávio Dino na OAB. E uma tentativa descarada, na tentativa de colocar a mão na OAB. O governador Flávio Dino perdeu o poder da OAB na última eleição, tenta de todas as formas colocar a mão na gestão na OAB, inclusive, deputado Edilásio, colocando a máquina pública sem probidade administrativa. Tem que ser representado o governador Flávio Dino e os seus secretários, na tentativa de manipular, de manobrar, inclusive com a atuação de secretários do governo, obrigando, pressionando advogados ou parentes de advogados para não se inscrevam em chapas que não seja a chapa branca do governador. É o cúmulo do absurdo. E quem está falando isso é um deputado que tem uma atuação em defesa da OAB, em defesa dos advogados, pelo fortalecimento da advocacia. Realizamos audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, em defesa da OAB, em defesa dos advogados e pela manutenção do exame de ordem. Apresentamos aqui nesta casa a discussão e projeto de lei para discutir o piso salarial dos advogados. Apresentamos aqui nesta casa também um projeto de premiação para advogados, escritório de advocacia. E, por último, apresentamos também um projeto que tramita nessa casa, que é a isenção de custas processuais dos advogados, para que os advogados tenham esse benefício a mais. Então, o mandato em defesa da OAB, em defesa da advocacia, do fortalecimento da advocacia e dos advogados do Estado do Maranhão. E eu não posso deixar de fazer esse pronunciamento, e não pode passar despercebido, deputado Vinícius Louro, a tentativa do governo de colocar a mão na OAB. Governador Flávio Dino, Vossa Excelência não vai conseguir colocar a mão na OAB. Deputado Wellington. A OAB é independente. Deputado Wellington. Deputado Edilásio, só concluir esse recado para o governo perseguidor, o governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, Vossa Excelência não vai colocar a mão na OAB. A OAB é independente e a OAB é do Estado do Maranhão, é do povo do Maranhão e dos advogados do Maranhão. Com a palavra, deputado Edilásio Júnior, nobre parlamentar e advogado. Deputado Wellington, muito pertinente o pronunciamento de Vossa Excelência, uma vez que nós estamos acompanhando realmente a força dos Palácios dos Leões entrando, tentando, de alguma forma, modificar o resultado de 23 de novembro, que é a data da eleição do próximo presidente da OAB. Tem sido muito forte a campanha do governador Flávio Dino, usando os secretários de Estado para ligar para escritórios de advocacia, todos os advogados contratados do governo do Estado sendo obrigados a não votar, não é a votar, sendo obrigados a fazer campanha nas redes sociais, a usar os seus instrumentos de redes sociais, muitas das vezes até sem a vontade daquele advogado, mas me foi confidenciado já por alguns colegas, que vem tendo muita ênfase os secretários de Estado indo para cima de todos aqueles advogados que servem, muitas das vezes de forma precária, que são contratos, e quem está ali precisa continuar com esses contratos, e sendo forçados
a fazerem campanha ao candidato do governo do Estado e que a OAB, que é um órgão, uma instituição independente, é a única trincheira ainda independente em nosso Estado e que nós precisamos conservá-la e que tenha uma eleição justa, uma eleição sem essa discrepância de poder, para que a vontade dos advogados, da maioria dos advogados, possa ser respeitada. Então, eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência nesse sentido, que todos nós sabemos o quanto o governo vem tentando influenciar nesse pleito eleitoral do dia 23 de novembro. Parabéns, deputado. Deputado Gilásio, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo aparte e com observações pertinentes e muito importantes com relação às eleições da OAB para o dia 23 de novembro. Mas antes que eu faça outras considerações, eu aproveito a oportunidade para passar a palavra ao deputado Rogério Cafeteira. Deputado Wellington, primeiramente, muito obrigado pela parte. Eu queria só questionar Vossa Excelência se Vossa Excelência aqui está fazendo uma acusação de que o governo do Estado está interferindo na eleição da OAB. Vossa Excelência falou aqui, o deputado Edilásio, que ratificou no seu depoimento, no seu pronunciamento, no seu aparte, obrigado, deputado, sobre a independência da OAB. Essa independência, deputado Hélio, poderia ser questionada, e deputado Edilásio, agora, durante a presidência do atual presidente, o doutor Tiago Brantes. Até porque, por diversas vezes, durante esse período, desses 4 anos, deputado, a OAB foi palco de manifestações legítimas, não se questiona aqui, tanto de Vossa Excelência, como muitas vezes o deputado Eduardo Braide, e a OAB tomando posições contra determinadas matérias votadas aqui, algumas vezes questionou a constitucionalidade de algumas delas. Inclusive, na época, eu a desafiei para que a OAB, que o presidente entrasse, né, com a ação sobre esses casos que ele considerava inconstitucional ou ilegal. Não sei se entrou e foi derrotado ou se foi apenas discurso. Mas, se formos ver a posição da OAB durante a direção, a presidência do doutor Tiago, ela foi parcial contra o governo. Agora, eu queria, Vossa Excelência, é importante que cite nomes, porque dizer que o governo está tentando interferir na OAB, na eleição da OAB, é uma acusação grave. E, assim, com todo respeito a Vossa Excelência, eu pediria que, se tivesse esses dados, que expusesse, porque é importante a OAB se pronunciar também diante do pronunciamento de Vossa Excelência. É importante que a gente esclareça isso. Não é aceitável que qualquer poder interfira numa eleição de um órgão como a OAB, mas é importante que se diga que ela foi usada partidariamente e politicamente nesse mandato do presidente Tiago Brantes contra o governo do Estado. Eu acho que dentro da OAB se levou uma politização, se criou uma politização que eu acho que não é boa para a entidade. Né? A meu ver, não sou advogado e muito menos dono da verdade. Mas, dentro da minha ótica, acho que a OAB politiza uma questão que não é prudente. A OAB tem sua função importante na sociedade e não deve entrar nessas querelas políticas, né, externas, políticas partidárias. Então, aqui fica, lhe agradeço mais uma vez pela parte, e fica aqui as minhas palavras, espero que a gente possa esclarecer melhor essa situação. Muito obrigado, deputado Hélio. Deputado Rogério, muito obrigado pela parte. Fazendo alguns esclarecimentos. Com relação ao nome do presidente da OAB, doutor Tiago Dias. Doutor Tiago Branner é um outro renomado advogado, é doutor Tiago Dias. Deputado Wellington, muito obrigado pela correção. Tranquilo. Até porque o doutor Tiago Branner, que é procurador do Estado, é um amigo muito próximo e querido. Me perdoe pela falha. Tiago Dias. Só outra correção, quem é o procurador é o doutor Daniel Blum,
que é do mesmo advogado. Tranquilo. Então, só concluir, senhor presidente, só precisa descontar esse tempinho já rapidinho, por gentileza. Deputado Edilar, só aguarde um pouquinho, por favor. Só rapidinho, atenção. Eu quero só discordar em 2 pontos do deputado Rogério Cafeteira. O primeiro deles, com relação à imparcialidade da OAB. Todas as vezes que a Assembleia Legislativa, que deputados da Assembleia Legislativa bateram a porta da OAB, foram prontamente atendidos pelo doutor Tiago Dias, que é o atual presidente da OAB, em audiências públicas em defesa dos professores dos precatórios, em audiência pública dos professores com relação à descompressão, com relação ao IPVA, uma ação civil pública da OAB. Então, atuações independentes, atuações livres da OAB e totalmente sem ingerência política. Às vezes que a Assembleia Legislativa, de forma institucional, deputado Hélio, deputado Brade, foi até a OAB e teve todo o apoio da OAB enquanto instituição constituída. Deputado Edilásio. Só para fazer um esclarecimento também da politização da OAB, que, à época, o presidente Mário Macieira cobrou veementemente pagamento de precatórios da então governadora Rosiana. Quando o seu colega de colégio ganhou as eleições a governo do Estado do Maranhão, ele nunca mais cobrou, inclusive, à época do governo Rosiana, ele chegou a colocar outdoors, cobrando que o governo pagasse os precatórios que haviam atrasado. Quando mudou o governo, a OAB também silenciou com relação ao pagamento de precatórios. Então, só para fazer esse registro do ex-colega de escritório também, doutor Mário Macieira, com o atual governador Flávio Dino, que tem um candidato que é do escritório do Mário Macieira, que é colega de escritório, foram sócios durante um bom tempo e colegas de colégio também, para fazer esclarecimento do que o outro lado pretende ganhar, tendo um sócio do governador Flávio Dino sendo presidente da OAB. Deputado Edilásio, mais uma vez, muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, estamos atentos, inclusive, à Assembleia Legislativa, nós temos o projeto tramitando, vou, inclusive, discutir esse projeto no dia de hoje com o presidente da OAB e, de forma institucional, algo que é benéfico, que é bom para a Ordem dos Advogados do Maranhão, do Brasil, seccional Maranhão, que é bom para o fortalecimento da advocacia, com certeza motiva também os jovens advogados, motiva também os acadêmicos de direito, e faço registro, deputado Hélio, estou no 6º período de direito, motiva os acadêmicos de direito nesse sentido, e senti a necessidade de voltar à sala de aula, de voltar à universidade, de aprender, para que eu pudesse... Finalize, deputado, por favor. Vou concluir, presidente Ricardo Wilson. Para que eu pudesse, inclusive, nas minhas atuações parlamentares, na minha atuação parlamentar, pudesse também ter, fosse mais qualitativa e, principalmente, com conhecimento técnico, com conhecimento da área jurídica. Muito embora nós tenhamos excelentes assessores e, diga-se de passagem, não menosprezando os demais, mas maravilhosos assessores, como é o caso da Clícia Valéria Leite, nossa assessora jurídica, advogada, e que, com certeza, engrandece o nosso mandato, engrandece as nossas ações na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Mas tinha essa necessidade, e com olhar voltado para a OAB, fortalecimento da advocacia para o Estado do Maranhão, com certeza nós necessitamos de uma OAB livre, independente, e o governador Flávio Dino não vai colocar a mão na OAB. Os advogados precisam estar conscientes dessa manobra. E vamos sim, deputado Rogério Cafeteira, aprimorar essas denúncias e tão logo nós as tenhamos de forma concreta, não só traremos para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, mas também tomaremos as medidas cabíveis com relação à grave denúncia que chegou ao nosso gabinete. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Estado do Maranhão. Viva a OAB forte, viva a OAB independente e livre. E o governador Flávio Dino fala de liberdade e fala de livre. Nós queremos livre sim, mas livre é o Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.